Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Eu sou o Fábio, tudo bem com vocês? Esse é mais um episódio do podcast Entendes o que estás lendo. Vocês já decoraram o nome desse podcast, né? Os nossos queridos companheiros de viagem através das páginas da Bíblia. Que satisfação tê-los de volta. Tudo bem com vocês? Mais um dia que Deus tem nos abençoado, isso é motivo de grande alegria. Deus tem nos dado mais uma oportunidade, isso é muito joia. A gente enfrentar as nossas dificuldades, agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, tirar um foco daquilo que Ele não fez ainda, do amanhã, e focar no hoje e olhar para trás, ver como Deus tem nos abençoado de tantas formas diferentes. Vamos continuar Levítico capítulo 3 hoje, a parte primeira, né? Vamos dar início ao capítulo 3, seja parte 1, episódio número 364, esta que é a quinta temporada, o quinto livro da Bíblia que nós estamos fazendo. Os outros estão todos disponíveis aí para vocês, todos os capítulos, como nós temos feito aqui esse estudo sequencial, nessa pregação expositiva. Tem para vocês Gênesis, Êxodo, temos João e o Evangelho de Lucas, que acabamos recentemente. Tem todos os capítulos aí para você entender toda a teologia bíblica, tudo que Deus tem para nos ensinar através do texto bíblico. Estamos aqui há cerca de 2 anos fazendo esse trabalho. Pretendemos continuar por todos os livros da Bíblia. Eu conto com a sua audiência, com a sua paciência, com a sua companhia, que você que tem gostado e acompanhado. Divulgue esse trabalho que já tem alcançado 14 países, 5 continentes, vários irmãos queridos aí, interessados em aprender mais da palavra de Deus, têm nos acompanhado. Vamos falar hoje sobre essa comunhão com Deus e o homem, ilustrado ali na oferta pacífica, né? Que era feito pelos antigos ali no Antigo Testamento, ali no comecinho da nação de Israel. Então nós encontramos no Holocausto o princípio ali de uma consagração inteira a Deus, integral, na integralidade. E na oferta de manjares, o princípio de uma vida consagrada a Deus. Que ensinos fantásticos, né? Nós vimos como estes têm seu cumprimento perfeito apenas no caso de Jesus Cristo, enquanto em outros casos eles são precedidos por um reconhecimento de pecado, falha e de aceitação como vindo de outro. Parte do sacrifício, qualquer que seja, é colocado no altar. Parte é destinada aos sacerdotes e parte é devolvida ao ofertante para constituir o alimento básico de uma festa social, comunitária. Além disso, a porção colocada sobre o altar, ela é expressamente chamada, perceba isso, de o pão de Deus. Portanto, a ideia aqui, e eu gostaria que você lesse o capítulo lá com calma e oração, bem devagar, e viesse para cá entender o que o texto está querendo dizer, sem invencionices, pautados em uma teologia bíblica e mais de 100 eruditos que tem comentários de eruditos cristãos aí que nós temos se debruçados para trazer para você essa explicação fidedigna ao texto bíblico, hein? A ideia da oferta é que Deus e seus sacerdotes mediadores e seus servos sacrificadores ali, que estão sacrificando, eles estão todos participando daquele animal. O único alimento. Estão todos em comunhão. Esta é a coroa da experiência religiosa. Uma comunhão consciente com Deus e uns com os outros. É a isso que João se refere quando ele diz lá em 1 João, capítulo 1, versículos 6 e 7, quando ele escreve assim: se dissermos que mantemos comunhão com ele
e andarmos nas trevas, mentimos, e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O animal apresentado, ele poderia ser fêmea, macho, e mesmo no caso de uma oferta voluntária, pode ser apresentado um animal que tenha algo supérfluo, como a perna mais curta, por exemplo. Poderia ser uma oferta voluntária, mas não no cumprimento de um voto. Aí o animal não poderia ser dessa forma. Levítico 22, 23 nos ensina isso. Pois a comunhão, ela deveria ser expressa desde que a Deus fosse apresentado como a representatividade do que é perfeito. Essa ampla gama de seleção certamente enfatiza o fato de que podemos manter comunhão com Deus por meio de qualquer coisa legítima. Nós indicaremos agora o assunto da comunhão com Deus, entretanto é bom notar a grande seleção permitida. O sacerdote, ele foi instruído a pegar a gordura que cobre o interior e toda a gordura que está sobre o interior, com os rins e o lóbulo do fígado, e no caso de uma ovelha, o rabo ali, que tinha bastante gordura, e deveria queimar tudo isso sobre o altar do holocausto, nas cinzas do holocausto. Olha que fantástico! Isso representava e era reconhecer o direito de Deus à melhor porção. A classe sacerdotal, ela tinha o peito ondulado e a perna como a sua parte do sacrifício. Depois da porção de Deus, essas eram as melhores porções. Tudo isso, meus queridos ouvintes, indicava claramente a escala liberal de apoio ministerial que Deus promoveria e induziu a abnegação da verdadeira comunhão. Aqui então nós temos 3 conjuntos de indivíduos participando de um todo orgânico. Deus em seu altar, seus sacerdotes mediadores no tabernáculo e o ofertante seus amigos, o que representa o todo orgânico aqui. A única resposta é sobre o que Deus e o homem podem ter comunhão. Isso evidentemente inclui uma gama muito ampla. Jesus Cristo, ele é o grande assunto da comunhão entre Deus e o homem, entre homem e homem. Por isso ele é chamado o pão de Deus que desceu do céu, o pão com o qual, por assim dizer, Deus se alimenta simbolicamente, assim como o pão que ele dá para alimentar o mundo. Pensa comigo e reflita. Veja que se nós pensarmos por um momento no supremo deleite que Deus Pai sente em seu Filho amado, isso é apenas vagamente representado pelas porções colocadas sobre o altar. Que comunhão Deus deve ter ao olhar para seu Filho dedicado à vida e à morte para redimir e sustentar uma raça pecaminosa. De fato, não podemos entrar em uma experiência tão incomparável. Não é de admirar que se diga toda a gordura do Senhor. No entanto, isso não nos impede de festejar com alegria e pela fé na pessoa bendita de Jesus Cristo. Ele se torna o assunto, o negócio principal de nossa comunhão e alegria. E a palavra de Deus, este é outro assunto da comunhão, meus queridos. Quantas vezes Deus usa a sua palavra para se comunicar com nossas almas, é o nosso alimento espiritual e não é mais escolhida que podemos encontrar ao retornar à sua comunhão por meio da oração também. Além disso, quanto mais Deus vê na palavra e tira dela do que de nós mesmos, pois comunhão é ter algo em comum com o outro. Aprenda isso. Comunhão é ter algo em comum com o outro. Não se tem comunhão se não estamos em comum acordo com o outro.
Se então somos totalmente consagrados a Deus, se dizemos de coração, Senhor, somos teus, compromete-te por nós, nos tornamos, por assim dizer, o meio de comunhão entre Deus e nós. O deleite de Deus e nós está muito além da concepção. O Senhor tem prazer naqueles que o temem, naqueles que esperam em sua misericórdia. À medida que percebemos o direito e o deleite de Deus em nós, a vida se torna um banquete alegre para nós. Glória a Deus. O exercício de todos os nossos poderes, capacidades e faculdades e dons se torna uma alegria consciente, uma festa de amor, e tudo ao nosso redor é o melhor para o nosso ser, pois todos podem ser objeto de comunhão com Deus. Todo aprendizado será mais deleitoso se empreendido com Deus. Todos os compromissos sociais serão mais agradáveis se passados com Deus. Cada ocupação, de fato, torna-se cada vez mais feliz em proporção à nossa comunhão com Deus. Como diz Apocalipse 3:20, a festa da vida, onde Ele ceia conosco e nos permite ceiar com Ele. Obrigado, Jesus. Essa oferta de paz aqui em Levítico era uma expressão de louvor por alguma misericórdia recebida, ou sinal de aliança de alguma nova resolução. Correspondia em grande parte às celebrações deles. Assim como no banquete com os símbolos do amor moribundo de nosso Salvador, isso também deve corresponder em grande parte às nossas celebrações, o nosso louvor, a nossa adoração pela misericórdia, pela bondade, pelo amor de Deus com as nossas vidas. Deus, comunhão com Deus, uns com os outros, pensando em tudo o que recebemos e tudo que agora foi solucionado por Ele. O mesmo acontecia naquela festa mais antiga. O ofertante, ao receber os seus amigos, ele se regozijava com a bondade que havia recebido de Deus e se comprometia em gratidão diante da presença do Senhor. A oferta pacífica, ela expressava assim a verdade sobre uma comunhão possível entre Deus, o homem e os irmãos. Nomes diferentes eram dados àquelas ofertas. Corban, por exemplo, que significava um presente, um meio de aproximação, poderia ser um holocausto, Levítico 3. Significativo de toda dedicação, ou chamado uma oferta de oblação, Levítico capítulo 2, versículo 1. Um presente de farinha ou grãos, um reconhecimento da bondade de Deus, uma expressão do desejo de obter a sua boa vontade. Um sacrifício de paz, que em Levíticos 3, primeiro que nós vemos, que denotando um desejo ardente, profundo de viver de acordo com Jeová, reconhecendo sua vontade, desfrutando de seu favor e de sua presença. Oh, meus queridos ouvintes, assim o devoto israelita, ele nunca poderia ficar sem um meio adequado de abordagem, seja qual for o seu estado de espírito ou qualquer que seja a crise em sua vida. E assim, semelhantemente, nós podemos ter sempre algo a oferecer ao nosso Pai Celestial, seja no sofrimento ou na saúde, na adversidade ou na prosperidade, na velhice e na juventude, desejando uma maior santificação, bênção, utilidade, seja grato pelo passado ou pedindo graça para o futuro. Mesmo a única expiação de Jesus Cristo, como um prisma que exibe cores diferentes de acordo com nossa posição, pode parecer uma oferta diversificada, conforme a necessidade urgente do momento possa parecer uma libertação da ira, paz, felicidade, autodedicação, prosperidade temporal ou a luz do semblante de Deus. A nossa experiência duvidosa, ela tem seu papel a cumprir ao colocar em jogo
todas as faculdades da mente e do espírito. Deus, ele gosta de um bom caráter completo, forte em todos os pontos, e somente o exercício, a disciplina pode garantir isso. Disciplina espiritual, a insistência, nós levantar, cair, levantar, insistir, perseverar até conseguirmos estar dentro do centro da vontade de Deus. Ele deseja que o seu povo atenda a todos os requisitos da vida cristã, meus ouvintes queridos, para manifestar todas as virtudes. Se você não tem conseguido, insista, persista. Conhecimento e fé, gratidão, esperança, paciência e vigor. Devemos desenvolver essas virtudes. No versículo 5, nós lemos que a gordura da oferta pacífica, ela era colocada sobre o holocausto, provavelmente sobre os restos do sacrifício da manhã, e assim um se torna a base do outro e o conflito é evitado. O sacrifício da congregação não impede o sacrifício do indivíduo, nem a oferta geral é um obstáculo para a especial. A oração familiar não é obstáculo à súplica privada, nem o culto declarado no santuário exclui reuniões extraordinárias na presença de Deus. O medo de algumas pessoas boas de que uma meditação regular, os serviços se tornem formais e reprimam qualquer explosão de entusiasmo ou qualquer impulso repentino para um esforço especial é visto como infundado. A oferta de paz aqui, para nós terminarmos, nós podemos ter uma concepção clara da oferta pacífica, observando os pontos de diferença entre ela e o holocausto descrito no primeiro capítulo desse livro. O holocausto em hebraico aqui é olá, né? Com H no final. Esse termo olá, né? Não tem acento no A, esse termo vem de acender, né? A razão que todo animal foi convertido pela ação do fogo do altar em chamas, faíscas, vapor, fumaça, em cujas formas ele se elevou do altar e, por assim dizer, ascendeu a Deus. Descreveu a plenitude em que Cristo se ofereceu a Deus nas chamas do sacrifício perfeito. Hebreus 9,14. E também estabelece quão completamente nós devemos nos dedicar como sacrifícios vivos a Deus, né? O que diz Romanos 12. Primeiro, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Olha quando a gente fala de sacrifício, como faz mais sentido pra gente esse capítulo e versículo, né? Por isso que é importante aprender Levítico. E quão constantemente nossos pensamentos e afeições devem subir aos céus. Outro substantivo aqui no hebraico usado no texto era o shelamim. O verbo do qual esse substantivo é derivado é o shalem. Para completar ou tornar inteiro, me perdoe meu hebraico aqui não é muito bom não, tá? Pronúncia aqui nem sei se está correta. Para completar ou tornar inteiro, o substantivo uma oferta de paz, bem traduzido. Então veja, meus queridos, que considerando, portanto, como suprir o que faltava ao pecador a fim de reconciliá-lo com Deus, em casos de aflição, ofertas pacíficas e holocaustos eram oferecidos. Juízes capítulo 20, versículo 26, você encontra uma referência. E assim nós somos reconciliados com Deus como? Pela morte de seu Filho. Ao trazer convênios ou alianças, entrar no convênio, as ofertas pacíficas eram associadas aos holocaustos da mesma maneira. Veja como Paulo faz alusão aqui a essa oferta pacífica em Efésios capítulo 2, versículo 14 e 19, quando ele fala que Jesus é a nossa paz, equivalente a dizer ele é a nossa oferta de paz, tá bom? Então a gente volta no próximo episódio, tá bom por aqui, tá ficando longo, a gente vai continuar Levítico capítulo 3, a parte 2, eu te encontro lá, tá bom? Deus abençoe, um abraço, até breve, tchau, tchau.